Lembra a primeira vez que você começou a construir coletivamente? Quando eu comecei a refletir sobre isso, eu associava muito essa pergunta ao primeiro momento em que eu me vi numa construção coletiva que se compreendia coletiva de fato, né? Nas organizações LGBTs, que foi o meu primeiro contato, depois no movimento estudantil, que foi o meu segundo contato, depois nas construções de arte, de coletivos de arte urbana, que foi o terceiro contato lá em 2013. Mas hoje, depois de pensar muito sobre isso, eu diria que foi no esporte. A primeira vez que eu estive construindo algo coletivamente, né? A primeira coisa assim que eu procurei de fato para fazer, pro fazer artístico, foi o teatro, né? E o teatro é sem dúvidas uma das artes mais coletivas possíveis. Primeiro que eu sou formada em audiovisual, eu acho que não tem como você desassociar essa atividade, né, de construções e de trabalhos coletivos. Para além disso, outros tipos de elaboração coletiva, como organizações, já participei do movimento estudantil, já participei do coletivo de mulheres, já participei de coletivos e coletivos e coletivos, e hoje em dia também participo de alguns coletivos, e eu acho que está muito ligado à minha formação enquanto profissional, enquanto pessoa também. Foi justamente pela música, né, e pela música punk, pelo ambiente contracultural que eu me encontrei com essa coisa do faça você mesmo, né? E junto com as meninas que tocavam comigo, a gente queria fazer as coisas, a gente tinha muita vontade de fazer as coisas e as coisas não aconteciam muito. E agora o que a gente vai fazer? Vamos lançar material, como é que a gente faz isso? A gente vai então gravar os CDs, então uma amiga nossa fez a capa, a Batista reproduziu os CDs na casa dela, e aí, certo, e agora? A gente quer lançar isso. Então vamos organizar, como é que eu organizo um show? E a gente foi procurar saber como é que fazia isso. E nós quatro fomos, né, construindo ali essas pequenas coisas que iam acontecendo para a banda existir como banda, né? Eu fazia parte do grupo de reizado, então eu acho que no grupo de reizado mesmo foi a primeira coisa que eu construí coletivamente, porque a gente fazia um pouco de tudo, assim, a gente fazia as roupas, ajudava a fazer as roupas, fazia o estandarte. Acho que não era muito consciente, assim, quando mais consciente foi quando talvez no ensino médio, que aí outras coisas da escola, assim, coisas culturais também. Tinham uma semana de arte e cultura, lá eu estudava no Cefet, e aí a gente construía todas as coisas do início, assim, fazia a peça, fazia o roteiro da peça. Em 2014, eu acho que foi bem no ano em que estava rolando todos aqueles movimentos de ocupação cultural Sim. na cidade, eu e alguns amigos criamos um coletivo dentro do IFES, no Campus Aracaju, chamado Varal de Ideias, que tinha a intenção de mobilizar a galera durante a greve, assim. E era uma mobilização necessariamente artística, sabe? A gente se juntava para assistir filme e debater, fazia festival de música, assim, rock comendo, sabe, no centro, assim. E fazia poesia, desenhava e depois expunha isso pelos corredores, por isso o nome. Uma das meninas que eram do circuito tinha me chamado para ser DJ.
acabou que ela saiu, eu continuei no slam e aí, para além de DJ, eu também fiquei na produção, né? E aí esse foi o primeiro momento, assim, que eu tive contato com a produção coletiva, né? Foi na universidade, quando eu entrei no movimento estudantil, né? Eu estava na metade da faculdade de Educação Física e aí surgiu a oportunidade de viajar para o encontro, né, de estudante, e aí foi quando eu fui e eu me dei conta da potência que é estar junto e construir várias coisas juntas, né? Foi um passo muito grande, muito importante para mim e foi muito bonito, assim, foi a primeira vez que eu entrei em contato com um movimento muito grande, com muitas pessoas, batalhando por direitos, sabe, por poder escolher e qual lugar a gente estaria na nossa formação mesmo, né? Eu acho que existe uma necessidade de se trocar informações e de fazer uma leitura da realidade de uma forma mais ampliada, que é a mão dupla. Você dá e você recebe, você ensina e você aprende. Eu acho que está intrínseco a próprio modelo de sociabilidade e da construção de nossa humanidade. E a gente pensar também que esses processos de agrupamentos coletivos, eles surgem como uma oposição ao que está colocado enquanto individualização, né? De cada um vai fazer por si, cada um vai se fechar no seu quadrado, não vai conversar, inclusive, sobre as dores que afeta, não vai conversar sobre quais são as coisas que a gente sente que tem dificuldade. Quando você troca com outro, quando você se agrupa, isso ganha mais peso. Você, inclusive, se sente mais encorajada. Tipo, nossa, não sou eu, não estou pirando na minha mente. Existe a possibilidade, sabe? Cada dia que passa, não é de agora, certamente, mas cada dia que passa nós somos educadas a alimentar um regime de sociabilidade baseado na privatização das experiências, sabe? As experiências objetivas ou até aquilo que se entende como subjetivo, assim. O que você pensa é seu e ninguém pode saber, o que você faz é seu, todo mundo tem que saber que foi você que fez, né? Apostar numa construção coletiva é um caminho para romper um pouco disso, assim. E isso foi se transformando numa coisa muito bonita, sabe? Assim, no primeiro momento, nem todas aquelas pessoas eram minhas amigas, mas a gente estava ali tentando trabalhar junto, né? Não para conquistar um lugar de consenso, porque eu acho que o consenso também não leva a gente muito longe, mas dentro dessas diferenças e dos dissensos, a gente construiu alguma coisa que fosse possível, assim. E de repente essas pessoas se tornaram minhas amigas, sabe? Tudo fica mais gostoso quando você está trabalhando com seus amigos, assim. Quando a gente fala em construir coletivo, a gente tende a levar essa construção muito para o lado mais teórico, eu diria, né? Mais denso, mas a gente também esquece que quando você se junta com outras pessoas, você também está aprendendo. Então eu aprendi bastante, aprendi a falar melhor, né? Enquanto poeta, eu diria, né? A projetar a minha voz, a usar o meu corpo no espaço. Eu não passei em nenhum momento por uma escola de arte, né? Não tive um professor, mas eu tive várias professoras e professores. A própria rua me ensinou pra caramba, então, com certeza, à medida que eu fui saindo do sarau, indo pro slam tabuleiro, indo pra Fugácida, indo pro slam Lungu, muita coisa eu fui aprendendo nessa caminhada, assim, aprendizados que eu, Débora, levo comigo e aprendizados também que eu, Débora Arruda, artista, levo comigo na minha carreira, na minha trajetória. Não consigo ver a gente fazendo muita coisa sozinho, assim, tanto socialmente quanto racialmente e quanto artista também. As coisas só acontecem de verdade quando elas estão acontecendo para todo mundo, na minha visão, sabe? O coletivo cresceu na gente uma coisa de estar sempre fazendo junto, tipo, junto de outras pessoas, frequentando outros rolês que aconteceram coletivamente também. E a gente muitas das pessoas já faziam isso antes e continuou fazendo. Acho que isso foi a importância isso é aberto pra gente, mais do que a história, assim, do que rolou. Acho que a construção da gente enquanto pessoa na sociedade mesmo. Não existe construção sem coletividade, sabe? Tipo, você querer construir sozinha, pô, vai lá. Mas, assim, o que é que você tem de retorno quanto a isso, sabe?
quais são os elos, quais são os laços que você está construindo com outras pessoas, com o público e com a cidade onde você mora, tá ligado? Então, tipo, estar em comunidade é o que nos fortalece. Então, assim, estar no coletivo é o passo principal, assim, para você realmente construir e fazer com que as coisas se movimentem, sabe? E isso é muito gratificante, sabe? Porque além da gente estar fazendo e movimentando a cidade, a gente também está conhecendo pessoas, conhecendo outros coletivos, tendo um crescimento que a gente individualmente não teria, sabe? Eu acho que as coisas só funcionam a partir da coletividade, sabe? A gente vive, a gente tem as nossas questões, mas eu acho que até para a gente ter as nossas questões, a gente precisa ter com quem partilhar, né? E a resolução desses problemas, eles nunca vêm sozinhos. Eu sou filha de alguém, eu sou irmã de alguém, eu sou tia de alguém, eu tenho uma voz. Então, assim, a minha história ela é atravessada por um monte de gente. E eu acho que os meus encontros também, com as amizades que eu fiz, por esses lugares onde eu percorri, me faz sempre pensar no coletivo de forma muito significativa mesmo. Sim. Assim, não faz sentido fazer as coisas só para mim. Foi uma descoberta também de muitas parcerias, de pessoas completamente diferentes e que viviam momentos diferentes da vida e que pensavam em coisas em relação à arte também muito diferente. E eu acho que faz parte da construção coletiva entender que a gente tem altos e baixos, né, individualmente, e que a gente pode dar quando a gente tem espaço e vontade de dar, né? Quando a gente consegue dar também, né? Porque às vezes a gente precisa trabalhar e pagar as contas e botar comida na mesa. Às vezes as pessoas se sentem inseguras para participar de algumas discussões, entendeu? Então, ainda que a gente não deixasse muito claro e estabelecido essas divisões, obviamente algumas pessoas elas se sentiam mais à vontade para colocar as suas perspectivas nas discussões e outras pessoas não, e aí tudo bem também, a gente não cobrava de ninguém, ei, pessoal, vamos lá, tem que, sabe, tipo, não, cada um estava ali e se dava da forma como poderia, assim. Nem todo mundo tem o privilégio de poder, tipo, se encontrar semanalmente e tocar algo em que você não está produzindo grana, assim, sabe, tipo, é impossível você achar que, nossa, é muito fácil, só não vai quem não quer. Não, não é. Era muito pesado ter uma reunião por semana, assim, sabe, tipo, e outras pessoas necessitavam trabalhar. Porque o tempo que você tem livre, depois de trabalhar, depois de fazer todas as suas demandas, é o tempo que você vai dedicar àquilo. E não quer dizer que aquilo seja menos importante. E eu vejo muito isso em outros coletivos também, pessoas que eu conheço. Todo mundo vai trabalhar, vai lidar com seus afazeres semanalmente, e o espaço que sobra durante a semana é o espaço que você vai desprender para pensar numa construção coletiva. Se fosse o contrário, né, a gente talvez poderia se doar melhor, se comprometer melhor. O desgaste de um coletivo muito grande também, às vezes, no sentido da ação, ele é enriquecedor. Quanto mais gente discutindo, obviamente, você tem pontos de vista diferentes. Mas, às vezes, eu percebia que engessava a ação. Eu sempre gostei da coisa de estar com outras pessoas produzindo e dividindo. Mas, ao mesmo tempo, a um nível muito pessoal aqui, eu me autoanalisando, eu tenho uma certa dificuldade de entender que cada um tem um ritmo, né? Então, às vezes, isso me incomoda muito na construção coletiva, que é tipo, temos isso para fazer, vamos lá. E aí as pessoas começam a dar suas contribuições e eu sinto que, sei lá, podia ser mais rápido. Ou que podia ter mais gente junto fazendo, e, enfim. E aí eu tenho, às vezes, uma certa dificuldade com o timing. São muitas cabeças, muitos tempos diferentes, né? Então é uma logística muito específica para dar conta de tudo. Nas construções a gente tem que estar aberto, né? Construir coletivamente é estar aberto. Com o tempo, o desgaste, você passa a não acreditar, sabe? Tipo, ai meu Deus, a gente vai caminhar a passos lentos. E um trabalho coletivo, ele caminha a passos lentos, mas nem sempre você está mais nesse pique. Esperar, sabe? E quando depende do outro, ainda mais, às vezes é mais fácil fazer sozinho, mas às vezes sozinho não rola. Eu acho que propor uma construção coletiva é sobre uma crítica, necessariamente uma crítica, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um movimento de autocrítica, assim. Eu acho que isso é muito importante, porque não é só porque é um coletivo que a gente vai conseguir fazer com que esse coletivo
seja aquilo que a gente quer que ele seja. Cada um teve que fazer suas coisas, sabe? Como eu falei, a gente foi crescendo junto com o ensaio. E não que não dê para fazer uma coisa enquanto você já está crescido, entre aspas. A gente foi tendo outras prioridades mesmo. A gente se preocupou em parar, se reunir, fazer e ler coisas, estudar coisas, e não só indo fazendo de qualquer jeito, sabe? Sem parar para pensar como aquilo influenciava estava influenciando em tudo, influenciando na gente, influenciando na sociedade. É ilusão você achar que você vai estar num lugar e vai estar tudo sempre resolvido. Inclusive, que bom que não está. É sinal que a gente não está acomodado com nenhuma realidade, nem com nada. A gente vai trocar ideia numa boa e vai chegar em algum lugar. Os coletivos não são só coisas muito bonitas e floridas, existe muito conflito dentro dos coletivos e com o coletivo cultural isso não podia ser diferente, assim. A gente tinha alguns choques de movimentação em relação a, tipo, vamos fazer desse jeito, não vamos fazer aquele outro. E às vezes ficavam discussões extremamente acaloradas. Como assim. foi lidar com essas discussões, essas diferenças? Eu acho que faz parte. Depois a gente tomava uma cerveja, tava todo mundo dançando, cantando, pulando do mesmo jeito. Cada um pensa de um jeito e isso é importante se manter, né? Se a gente pensasse todo mundo igual, talvez a gente não tivesse conseguido fazer uma coisa tão massa. Você já pensou em desistir de construções coletivas? Poxa, totalmente, todo dia. Tem dias que eu acordo e tipo, olhava o WhatsApp de reunião domingo, 7 horas da noite, sabe? Por essas questões individuais também, a gente vê que a gente precisa priorizar, abrir mão, de fato, de vários momentos da sua vida que você estaria de boa, mas você vai estar ali em prol de uma construção, e isso é maravilhoso, mas com o tempo cansa, sabe? Eu acho que a frustração me fez ter construções coletivas menores, né, com menor número de gente e um pouco mais realistas, assim, sem romantizar demais o processo. Eu já tive momentos que eu estava desmotivada e pensava, chega disso pra mim. Aí eu encontro uma coisa nova ou pessoas novas fazendo uma nova coisa e eu fico novamente encantada. Eu penso, que bom fazer isso, que bom estar vendo isso, presenciando, sabe? Não é fácil, certamente. E por mais que exista amor nisso, não é feito por amor, eu acho, sabe? Inclusive, somos atravessadas por coisas que definitivamente não são da esfera do amar, sabe? Da raiva, do cansaço, a frustração, a descrença. Então, eu acho que é entre um extremo e outro que a gente vai se agitando, assim, sabe? Vai se mexendo, vai agonizando mesmo até conseguir fazer disso uma coisa diferente. Não acho que as coisas merecem e devem ser eternas, assim, sabe? Tipo, as coisas terminam. Acabar com isso agora seria... Não sei, não seria a gente, não seria o que a gente ainda quer fazer na cidade, sabe? Com todas as coisas que rolam, que rolaram também, a gente teve muitas dificuldades, principalmente com espaços públicos, que sempre rola aqui. É o que mais... É a principal dificuldade de um coletivo aqui em Aracaju, é aonde fazer coisas. Boa parte das nossas atividades se concentram na rua, né, aqui na praça, então a dificuldade é poder ocupar o espaço, inclusive. A construção coletiva é o futuro? Eu acho que o futuro é solitário. Eu diria que ela é o passado e a gente hoje em dia, de certa forma, tenta se reencontrar com a nossa história, né? Eu não enxergo o mundo de uma forma tão linear. Essa não é a minha visão. Na verdade, acho que ele é o presente, ele já está sendo, ele já foi e ele vai ser ainda, né? A nossa relação com a coletividade, ela vem mudando de acordo com o contexto que a gente vive, né? Eu acho que o contexto histórico implica muito na relação que a gente tem com o coletivo. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora diz muito sobre isso, né? As nossas relações com as outras pessoas, com grupos, com divergências, com diversidade, ela está escancarada agora, não sei, essa movimentação caótica de grupo contra grupo, talvez isso seja só um momento mesmo que precisa acontecer para a gente ressignificar o próprio conceito de coletividade, né? Eu tenho, de fato, uma tendência, eu acho, que de produzir coisas coletivamente, não no sentido estético, digamos assim, embora o sarau também fosse
algo que eu considerasse uma ocupação estética e tal, mas o trabalho do escritor, por exemplo, para mim sempre foi extremamente solitário. Eu não consigo escrever junto de ninguém assim, sabe? Agora, numa perspectiva de ação, mostrar o que está sendo produzido, por exemplo, né, uma perspectiva de exposição, aí eu acredito sim que eu penso coletivamente. Estar participando naquele momento é completamente modificador de tudo, destruidor de certezas e constrói outras coisas, certezas e incertezas também. Então é isso que eu tenho mais saudade, assim, de olhar e encher os olhos de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acho que isso é o mais massa de tudo. Peço ao que nos guia que permita a circulação da energia coletiva e criativa desse chão. Vou contar algo sobre essa cidade que o país ainda não pegou a visão. Aracaju, capital do menor estado do Brasil, é o Nordeste virado na peste em cumprir a missão de aqui produzirmos arte. Somos a cura contra a ditadura dos que nos dizem não. Fazemos alarde e nossa voz está por tudo que é parte. Escute com atenção. Resistimos aos cortes e boicotes, seguimos fortes, e mesmo que aos tropeços viraremos a cena do avesso. Não é loucura exigir incentivo à cultura, queremos espaço para crescer, não há como negar, nós fizemos por merecer. E passou da hora de sermos notadas, remuneradas, incentivadas a criar. Nossa cor não cabe só no corpo, não aceitamos seu raciocínio torto de que nosso trabalho é dispensável. Que nada se planta com as palavras engasgadas na garganta. Nossa potência é inegável. Alcançamos o estado inflamável de ascender. Ocupamos o que é nosso. Praças, parques, ruas, becos, debaixo do viaduto, da ponte, na beira do mar e do rio, se o espaço é escasso, eu crio. Você crê? Onde tudo é nosso, sinto o tanto que posso. Você vê? Eu não vou embora. Sou artista, residente e resistente de Aracaju. Quero viver de arte na minha cidade até se for na tora. Nossa coragem vai da margem ao centro, de dentro para fora, daqui. Eu não arredo o pé, com ou sem aval, tornaremos Sergipe uma referência artística nacional. Tenho fé.